Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Você quer saber qual foi a enésima, caralhazésima, vigésima especulação no Vasco da Gama? Eu fiz o apanhado das últimas especulações do Vasco e as posições dela, mas aqui acho que a gente tem que criticar e comentar outros fatores da Vasco, SAF, que afinal de contas hoje é o futebol do Vasco da Gama. Bem, meus amigos, venham comigo até o final deste vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres! Sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca, já vou fazer aqueles pedidos tradicionais. Largue o dedo no like, muito nos ajuda. Inscreva-se nesse canal e aperte a sinetinha para ficar ciente sempre quando são lançados os vídeos. E agora, com mais lives neste canal. Hoje a gente vai falar sobre as posições das especulações, uma crítica a isso tudo que está acontecendo ao Vasco da Gama. E lembrar que existem outros fatores que o torcedor vascaíno tem que se preocupar e que até agora está en passant, que ninguém está pensando muito. Tipo, quais serão os patrocinadores? Vai continuar com os mesmos patrocinadores que o Vitor Roma lá da associação conseguiu? Meus amigos, vale a pena a gente discutir alguns fatores aí, tal como também a infraestrutura do CT. Não estou reformando. Eu vou te mostrar a foto do Nenê num tonel de cerveja, não, num tonel de gelo ali. A gente vai comentar sobre isso. Então, meu irmão, olha só a quantidade de especulações que foram feitas só de ontem para hoje, cara. Ó, Franco Fagundes, Nacional do Uruguai, meio campo. O clube está pedindo 8 milhões, o Vasco da Gama achou que é muito elevado, acima do orçamento. Mas a gente não está milionário? E Elton Leite, um ex-goleiro do Botafogo, atualmente na reserva do Benfica. Não houve procuração. Cara, se não houve procura do Vasco, como é que isso vira notícia? E o próprio jogador fala, e o staff do jogador fala que tem interesse em permanecer na Europa. Como é que isso é notícia? É notícia para você dar os seus likes. A gente tem que criticar essa merda agora. Se não teve procura do Vasco da Gama, vira especulação. Benjamin Garré, do Racing Argentina, atacante. Vasco consultou o valor. Consultou. Agora você dá uma ligada pro empresário. Vem cá, aquele jogador. Aí vira a notícia. Diego Valois, do Talheres, aquela que o presidente falou que pelo valor proposto pelo Vasco da Gama levaria apenas o braço do jogador, recusou a oferta. Ela deve estar negociando, né? Aí vem uma reportagem do UOL, eu botei aqui, ó. Confirmo que o Vasco não tá correspondendo às expectativas prevista da torcida. A gente vai falar disso. É óbvio que não. Até agora não contratou ninguém. Nem Pedro Raul ainda foi anunciado, porque, teoricamente, os japoneses lá encaminharam os documentos, mas ainda não estão assinados. Os japoneses não encaminharam documentos. Os japoneses... Não... tá bom. Acredito eu. Aí agora vem uma trinca aqui, ó. Manel Capasso, zagueiro do Atlético Tucumã. Wilton Dete e Pupito Duarte. Esse Pupito Duarte do Cerro. Wilton Dete, acho que é New Old Boss. Eles foram aprovados pela 77 Partners. Aí vai começar a negociação, quem sabe lá para 2025. Camilo Cândido, lateral esquerdo do Nacional Uruguai. Vasco sondou. O Vasco consultou, o Vasco sondou, o Vasco monitora, né? Aí, tem mais agora, foi do Atenção Vascaínos, Matias Rojas, do Racing, mas logo depois veio um canal lá do Twitter que esse Matias Rojas já teria renovado com o Racing. Caralho, cadê as notícias? Cadê as especulações certas? A gente tá vivendo de especulação. Aí o nosso nobre Vasco TV lançou uma entrevista com Abel Braga. Eu pensando que era uma entrevista longa, 6 minutinhos. Sabe do que eu extraí ali da entrevista do Abel Braga? Eu gosto muito do Abel Braga. Ele fala que realmente ele é um dos que mais conhece o futebol. Fala que criou uma grande expectativa para vir nessa nova função e explica que, na verdade, ele vai ser o que a gente já imaginava, né? Vai deixar o Maurício Barbieri com o futebol e ele vai resolver todos os problemas, até porque eu já falei. De todo o grupo 77 Partners, pegando até Stade de Liège, Gênova, o Abel Braga é o que mais conhece de futebol, que mais tem experiência. Eu confio muito no Abel Braga.
Mas aí ele fala que o torcedor não vai sofrer mais. O último sofrimento foi Vasco e Tona. Cara, na boa, veja esta entrevista com todo respeito ao monstro que é Abel Braga. Para mim, foi uma versão 2023 do abre aspas, foi lindo, fecha aspas. Porque daquela entrevista, 6 minutos, na verdade você não tira nada de conteúdo. O que, na verdade, também, você não está tirando nada de conteúdo até agora. O campeonato terminou em novembro de 2023, de 5 de novembro, começo de novembro, um mês e meio já, e você não tira nada de conteúdo do Vasco da Gama, a não ser a contratação do Maurício Barbieri, do Abel Braga, renovação do Nenê, renovação ali do Andrei Santos, mas isso já tinha sido antes, nada. E o Vasco da Gama, na verdade, não tem nada, mas sempre nos falam, confia no projeto, confia no trabalho. O que está me parecendo é que os jogadores não estão confiando tanto assim na 77 Partners. Não é possível que até o momento o Vasco não consiga anunciar um caboclo, um jogador, porque o Vasco não tem time. Primeiro jogo do Vasco da Gama, oficial ou amistoso, será no final de semana, dia 14 e dia 15 de janeiro. E até então, você não tem um time sequer para você fazer um rachão no CT. Aí agora, os torcedores do Vasco da Gama também têm que começar a se preocupar com algumas coisas que eu anotei aqui. Anotei aqui algumas perguntas. A Capa vai permanecer como fornecedora de material ou vai vir aquela Castori que já tinha assinado com o Gênova lá com a 77 Partners? Até agora não se manifestaram sobre isso. Patrocinadores para 2023, quais são os valores dos patrocínios? Vai continuar com aqueles mesmo angariados pelo Vitor Rome, que tanta gente criticava pela associação? E PixBet, BMG, Vral, um energético, não acho um mercado algum para comprar, mas está lá na propaganda do Vasco da Gama. A Multimarcas fazendo propaganda de consórcio. O Vasco hoje no Twitter vende mais propaganda de consórcio do que de jogador. E aí, torcedor, a gente vai aceitar isso? Não era para vir uma reforma? Não era para vir, de repente, os patrocinadores mais robustos? Enfim, essa fica indagão. Aí a minha indagação maior é, na verdade, essa reforma do CT. Veja essa foto que eu até brinquei aqui, que o cara tá rezando aos céus para vir jogador. E olha essa foto do Nenê. Eu não sei, não é minha área, não sou especialista disso. Mas botar o Nenê num tonel de cerveja que parece que foi tirado do churrasco lá da Cidade de Deus, que o maluco virou: ei, empresta esse tonel rapidinho aí. Não, o gelo pode deixar, pode tirar a cerveja, o gelo dele, que eu vou botar um pouco mais de gelo aí. Nenê, entra aí, bota aí, entra na piscina de gelo aí. Cara, isso é vergonhoso com um jogador que vai vir aí pra ficar em pé no tonel de gelo, o cara se segurando, achando que é maneiro. Tu bota o Nenê, com todo respeito, já teve no Paris Saint-Germain, que deve ter uma puta estrutura. Porra, não dá. Aí você vê a foto do cara ajoelhado lá fazendo exercício numa academia, que a minha academia aqui na Tijuca parece ter mais aparelhos do que essa academia que é do CT do Vasco da Gama. E essa é a reforma. O que estão reformando? Cara, faz uma propaganda, faz um programa. Olha, aqui essa é a reforma do CT, está sendo investido tantos assim. Ou seja, na verdade, aqui a minha maior crítica é que o Vasco da Gama abriu mão do seu torcedor. O Vasco da Gama esqueceu de se comunicar com o seu torcedor. Você bota lá o Paulo Brax para fazer uma entrevista coletiva, onde de conteúdo você não tira muito, a não ser expor para a torcida para ela ter calma e acreditar no projeto. Você anuncia o Maurício Barbieri, que também numa entrevista até boa, tem uns pontos lá bons. Mas beleza, mas fora isso, talvez a 77 Partes ainda não tenha se tocado que ela comprou um clube, porque ela comprou um clube grande, com 20 milhões de torcedores ávidos por notícias, e ela está lidando com paixão. Aí eu gostei do Abel Braga quando ele fala que futebol é paixão, e ele acredita nisso, e ele sabe que é isso, só que a 77 Partes ainda está achando que aqui no Brasil, aqui no Vasco da Gama, está lidando com o Gênova e com os Standards de Liège, com todo respeito a esses clubes com anos de tradição, mas não chega a 1/10 do tamanho do Vasco da Gama. E a gente aqui fica ávida por notícias para saber de especulação de jogador e acha super normal chegar no final de 2023 com bando de passador de pano do caralho, não termos um elenco. A gente não tem goleiro, não tem lateral, não tem zagueiro, não tem meio campo, não tem atacante. E o atacante que está para ser anunciado é mais 1 mês e meio de novela, que até agora os japoneses não encaminharam a documentação, mas você tem que acreditar no trabalho que está sendo muito bem feito. Na procura do Vasco no mercado, os outros clubes já estão anunciando.
anunciando jogadores que foram especulados no Vasco da Gama. E o Vasco da Gama está atrás. Pois é, meus amigos. E acredite, se quiser, a gente não vai sofrer mais em 2023. Bem, meus amigos, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Tchau e saudações vascaínas!